Olá, bem-vindo a outro episódio de Visão de Mundo. O que torna o Bitcoin um fenômeno tão fascinante? Seu crescimento e adoção em pelo menos nos últimos anos tem sido alucinante. Mas a história de como o Bitcoin surgiu é tão interessante que, apesar da pouca idade do Bitcoin quando comparado às reservas tradicionais de valor, as ideias fundamentais por trás da criptografia podem ser mais velhas do que você pensa. Então a pergunta deve ser feita de onde realmente veio o Bitcoin e quem é o indivíduo misterioso que o inventou. Mas antes de seguirmos para mais um episódio, preciso contar uma história de um homem chamado James Howells, que em 2009 provou ser um visionário. Ele começou a minerar Bitcoin antes que alguém tivesse ouvido falar dele. James conseguiu estocar 7.500 Bitcoins quando eles eram apenas uma fração de centavo por moeda. Porém, sua namorada o fez parar. Ela pensou que o computador que fazia a mineração estava ficando muito barulhento. James acabou jogando o disco rígido no lixo, e hoje esse erro custou a ele mais de 400 milhões de dólares. Para obter o dinheiro de volta, ele precisaria desse disco rígido a um arquivo específico naquele disco rígido, chamado arquivo de carteira, no qual o Bitcoin é armazenado. E sem esse arquivo não há como recuperar o dinheiro, porque não há central servidor que registra um log dele. Será que o James ainda está namorando com a mesma garota? Uma história tão interessante quanto foi a do Laszlo Hagnex, que comprou 2 pizzas por 10.000 bitcoins, ou cerca de 35 dólares na época, não foi a primeira transação em Bitcoin, mas com certeza, a mais divulgada hoje. Essas deliciosas pizzas custam a ele $500 milhão. Pelo menos de alguma forma, o Laszlo Hagnex os usou. Por muitos, o Bitcoin é ainda considerado uma moda passageira. Um esquema Ponzi, algo que desapareceria tão rapidamente, tem uma má reputação por meio de fraudes falsas de criptografia como o BitConnect e o OneCoin. Sem falar no pagamento de narcóticos na estrada da seda. What's happening is there's all these copycat cryptocurrencies that are going out there, and there's no regulation on the actual level of Bitcoin itself. You're talking, there's futures regulation, but the underlying asset is completely unregulated. It's a dark market. Bitcoin is worthless artificial gold, which, if it succeeded, would facilitate a lot of illicit activity. O Bitcoin é muito mais. As pessoas estão começando a olhar para o nosso sistema econômico com crescente ceticismo. A moeda está sendo continuamente criadas e largas impressões, a exemplo do dólar, para controlar a inflação. Os preços dos alimentos e os rendimentos dos títulos estão subindo, sugerindo inflação. E sabendo que o valor de longo prazo de todas as moedas fiduciárias nos últimos milhares de anos tende para zero, é natural pensar que pode haver alguns problemas pela frente. Isso destaca claramente que há uma necessidade de um novo pensamento sobre o assunto. Friedrich Hayek, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 1974, afirmou o seguinte: "Eu não acredito que teremos um bom dinheiro novamente antes de tirarmos a coisa das mãos do governo. Tudo o que podemos fazer é, de alguma maneira astuta, introduzir algo que eles não podem parar." Você tem qualquer investimento que descontar do risco e todos os custos, todo o trabalho que você tem, todos os tributos, ele não lhe retorna acima de 20%, 22% ao ano em real, você está perdendo em dinheiro. Novas armas que podem ser usadas para defender você, sua família e seu patrimônio dessa guerra e desse extermínio. Que são quais? Criptografia. Embora seja inegável que o Bitcoin não é perfeito, em geral atinge esse objetivo e, como você verá em breve, não pode ser interrompido. De uma forma didática, deixo aqui para vocês a forma como pode ser usado. Quando você paga uma loja com um cartão bancário, a loja verifica com o banco se você tem dinheiro para fazer a compra, o banco verifica seus registros, verifica se você tem dinheiro suficiente e deduz esse valor do seu cartão. Ele atualiza seus registros e cobra uma taxa por fornecer seus serviços. Se você quiser remover os bancos do sistema em quem você confiaria para manter os registros corretos, sem alterar ou trapacear ninguém, jamais confiaria a uma única pessoa com tanto poder, certo? Mas você pode dar sua confiança a um grupo coletivo de muitos milhões de pessoas. Na verdade, a ideia principal é não ter um registro centralizado de transações. Muitas cópias dessas transações são distribuídas em todo o mundo. Cada proprietário de cada cópia registra cada transação neste novo modelo. A loja, em vez de consultar os bancos, verifica os registros de todos, para ver se tem o dinheiro quando a compra é feita. Todos os guardas dos registros atualizam os seus registros,
Se um registro de transação individual for fraudulento, não concorda com o resto das cópias dos registros de transações e é rejeitado. Este grande grupo de pessoas verificando transações de registros não são pessoas, mas uma rede de computadores. Não há necessidade de terceiros, como bancos, porque a rede descentralizada mantém-se sob controle surpreendentemente, o que significa que não há proibições, nenhum desligamento do servidor, pagamentos porque os pagamentos ocorrem diretamente entre as pessoas, embora as transações possam ser rastreadas, elas não podem ser interrompidas. Os chamados mineradores mantêm a rede executando, resolvendo equações complexas em seus computadores. Essas pessoas mineram Bitcoin em pedaços chamados blocos que contêm todas as transações recentes. Blocos são como uma página em um livro de registro. Os mineradores recebem pagamento em Bitcoin por seu esforço muito parecido com a mineração de ouro também como ouro. Há um suprimento finito de Bitcoin para impedir que ele seja desvalorizado, como estamos vendo atualmente na moeda fiduciária. Haverá apenas 21 milhões de Bitcoins, e o Bitcoin final será extraído em 2140. Então, o que dá ao Bitcoin seu valor em realidade? Vale apenas o que alguém está disposto a pagar por isso. O preço pode cair para zero, se a confiança for perdida. Sim, é possível. Mas independentemente disso, é uma ideia bastante interessante. Há um argumento a ser feito de que o valor do Bitcoin é realmente a confiança e a utilidade da própria rede Bitcoin. Qual é o preço para esse valor? Ninguém tem certeza ainda. Então, sim, eu acho uma ideia realmente útil. Um blockchain é apenas um tipo de banco de dados. É um livro-razão distribuído que, em alguns casos de uso, como para um banco de volta escritório, é como uma atualização de banco de dados, melhorias enormes na eficiência, mas provavelmente não tão transformador ou perturbador quando você pega um blockchain, torna-o público e descentralizado, e em seguida adiciona dinheiro a isso, adiciona uma criptomoeda e em seguida você está olhando para algo que é o primeiro caso de uso desse sistema bancário offshore, que eu acho que é fundamentalmente disruptivo e disruptivo financeiramente e economicamente, e até politicamente, então, como o Bitcoin é mantido. O Bitcoin é de código aberto. Qualquer um pode editar o código. É um equívoco. Que o código permaneceu o mesmo nos últimos 10 anos. A manutenção realizada para garantir o bom funcionamento. Isso é feito por meio de uma proposta de melhoria de Bitcoin, ou BIP. A BIP é apenas um documento que propõe mudanças básicas, mas para impedir que alguém insira algum código que diga dê a cada visualizador 1000 Bitcoins, precisa haver 95 consensos entre os últimos 2.000 mineradores. Basicamente, é um sistema de votação digital. Em 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco de Bitcoin foi extraído. Dentro deste primeiro bloco, uma mensagem especial foi escrita. Citação dos tempos 3 de janeiro de 2009. Chanceler à beira do segundo resgate para bancos. Isso nos dá uma pista sobre o propósito do Bitcoin para existir uma resposta a um sistema financeiro falido apenas 9 dias depois que o primeiro bloco foi extraído. A primeira transação de Bitcoin foi concluída. Foi entre o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, e outro entusiasta criptográfico, Hal Finney. Foi uma soma de 10 Bitcoins sem valor na época. Como não houve trocas para determinar um preço, Satoshi Nakamoto anunciaria sua invenção de um novo sistema econômico em uma lista de discussão de criptografia em 9 de julho de 2009. Como Finney ajudaria Satoshi a consertar bugs e melhorar a segurança naqueles primeiros dias, enquanto essas etapas marcam o Bitcoin criação e a primeira instância de aplicação, este não é de forma alguma o começo da história do Bitcoin. Para entender um pouco melhor, vamos ao passado, no ano de 1983. O criptógrafo americano David Chaum já estava com a ideia do dinheiro eletrônico. Ele fazia parte de um movimento conhecido como cypherpunks. Usavam criptografia e computadores como uma ferramenta poderosa para proteger a privacidade dos indivíduos. Para os políticos eram libertários digitais. Queriam criar um sistema de transação mais seguro e anônimo. Seus esforços levaram à invenção do protocolo de assinatura cega, abrindo caminho e o que se tornaria conhecido como os fundamentos da moderna tecnologia blockchain. Exemplo, usar o eCash para fazer seus pagamentos, e então as assinaturas cegas poderiam ser usadas para basicamente como provar coisas sobre você sem revelar quem você é. Exemplo, menores de idade poderiam entrar num bar para beber,
Eles diriam que têm idade suficiente, ou têm carteira de motorista, ou são de um estado diferente, ou o que quer que seja. Mas não querem dar o endereço, são basicamente essas coisas que você poderia fazer com um mecanismo de credencial. Mais tarde, em 1993, David Chan lançou seu sistema eCash, um produto que permitia a transferência segura e anônima de dinheiro pela internet eCash. Foi a resposta de David para o que ele considerava extremamente inseguro. Apesar de suas boas intenções, o que David estava fazendo era arriscado na época, porque o governo dos Estados Unidos sentiu uma ameaça. Vários amigos receberam uma ordem de sigilo do governo que tornou crime federal revelar o que eles estavam pesquisando, então correndo o risco de passar o resto da vida na prisão para liberar a criptografia. Entusiastas de criptografia tiveram que contrabandear código através de camisas ou tatuagens. Muito parecido com o Bitcoin, o produto eCash começou a ganhar níveis incríveis de atenção. Na época, Bill Gates queria integrar o eCash em todos cópia do Windows 95. Há rumores de que ele ofereceu $100 milhões pelo projeto. Em 1998, o DigiCash estava falida, sinalizando o fim da primeira onda de moeda digital. Parecia que o mundo ainda não estava pronto para o dinheiro criptográfico eletrônico, mas isso não impediu que os pensadores progressistas vissem potencial em a ideia. Afinal, não era a ideia que era ruim. Estava apenas bem à frente de seu tempo, e tinha o problema adicional de não ter uma liderança forte em 1999. O famoso economista Milton Friedman chegou a citar que um dinheiro eletrônico era necessário para o recém-descoberta internet, e também foi uma ferramenta lógica para limitar os excessos do governo. Friedman continuaria dizendo que a oferta monetária e a política monetária deveriam ser definidas por um computador onde não pudesse ser corrompido por humanos. Em meados de 1990, o mercado explodiu com empresas baseadas em dinheiro criptográfico. Todos eles estavam aproveitando a onda de atenção que o DigiCash gerou. Em 1996. Em 1998, Bitcoin, B-Money, foi projetado como uma forma de permitir que as economias online existissem totalmente livres de regulamentação externa, com ideias em comunidades online, foram menos úteis de ensaio de política de assassinato. Era proposto um sistema de moeda criptografada para ser usado por cidadãos insatisfeitos com seus representantes políticos. O dinheiro poderia ser doado anonimamente a um pool, até que o valor fosse alto o suficiente para alguém aceitar a recompensa e assassinar um político. Ô Marshmello, então, você viver em um lugar que existe mentira, que existe sacanagem, que existe dinheiro fiduciário, que você tá dizendo uma moeda que num juro negativo, as pessoas não vão desenvolver a habilidade de acumular. Você acha que 1 milhão de pessoas apostariam R$1.000 na morte de Putin? Tem que acabar com esse negócio de Bitcoin, então, horrível esse eles lugar, vão tentar. Apesar de todo o seu progresso emocionante, a comunidade de dinheiro criptográfico ficou relativamente quieta por uma década. E em agosto de 2008, o nome de domínio bitcoin.org foi registrado anonimamente em outubro, um artigo intitulado Bitcoin. Um sistema de caixa eletrônico, peer-to-peer, foi postado em uma lista de discussão de criptografia, assinado por Satoshi Nakamoto. Neste artigo, Nakamoto apresentou ao mundo o esboço fundamental para o Bitcoin. Tal como está, este artigo iniciou uma pesquisa criptográfica. Reação em cadeia, que mudou o curso da história financeira. Hoje, Estados-nação querem iniciar suas próprias moedas digitais. A cidade de Miami quer que os cidadãos possam pagar contas em Bitcoin para poder oferecer AOS, nossos funcionários. Uma porcentagem de seu salário em Bitcoin permite que nossos residentes paguem taxas em Bitcoin e também permitiria que impostos fossem pagos em Bitcoin. Também é uma solicitação da legislatura estadual para tornar o Bitcoin uma moeda aceitável para que possamos investir potencialmente no futuro. PayPal, Mastercard e Apple Pay agora estão integrando o Bitcoin. Tesla comprou $1.5 bilhões em Bitcoin e a General Motors está pensando em colocar Bitcoin em seu balanço. Na opinião do capitalista de risco Shamat Palihapitiya, possuindo essa moeda é permitir que owning that currency and allowing water to find its level, particularly in the developing markets, is huge. And if you don't think that this thing is going to rip, when Brazil goes through a devaluation, when the Indian rupee continues to get crushed, when you have all of this money trying to get in and out of these countries where there's massive, political instability or monetary or financial instability, you're being naive.
It doesn't matter what happens in the United States. It doesn't matter what happens in Japan. It doesn't matter what happens in the EU. It doesn't matter. It matters what happens in Argentina, in Venezuela, in Kenya, in Brazil, in India, in Russia, in China. And when you look at where all the activity is, it's in all of those markets. Yep. This will be born out of a people's desire to have unfettered access to capital. Satoshi Nakamoto ainda possui 1 milhão de moedas que nunca saíram de sua carteira digital. Se o preço do Bitcoin chegasse a 197 mil, isso o tornaria a pessoa mais rica do mundo. E ficamos por aqui com mais esse episódio de Visão de Mundo. Digam aqui nos comentários o que acharam dessa viagem. Curtam, compartilhem. E por estarem até aqui comigo, meu muito obrigado. E até a próxima jornada da Visão de Mundo.